Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro. E no episódio de hoje, reunidos em nossa mesa virtual, estou eu, Franciola Araújo. Eu, Artemis Oliveira. Vitória Frutuoso. E aí, meninas, como vocês estão? Estão bem? Indo, né? Indo. Vai tentando caminhar, né? Não 100%. Tentando caminhar. Como é que foi a semana de vocês? O silêncio ele já ajuda. Eu nunca pedi tanto para um final de semana chegar, uma sexta-feira, assim. Cada vez que passa, assim, o semestre, o período, ele vai piorando cada vez mais. Mas tá tudo certo, galera. Não... Sem pessimismo. Façam faculdade. Continue. Vocês estão no final do semestre? Não, amigo, é porque o semestre só tem 3 meses, né? Então, sempre é final de semestre agora. Tipo, não tem um final de semestre. Sempre é final de semestre. A gente tá pagando em curtos períodos, em curtos... quantidade de tempo, na verdade, né? Um período só. Então, tipo, em um ano a gente tem 2 períodos. Não, tem 3 períodos. Tem 3 períodos, verdade, 3. 1 ano, 3 períodos. Isso. Ficou bem apertado essa logística, né? Mas que eu acredito que muitas universidades elas fizeram isso realmente para tentar condensar e não atrasar tanto o final de curso, né? Ou o curso, né? De forma geral. Mas eu fiquei sabendo essa semana, né, Vitória, que particularmente você, não sei se a Artemis vai falar, vocês estão um pouco desmotivadas com o curso de vocês, isso é verdade? Isso. Um pouco muito, mas é uma mistura assim de tudo, né? Porque, já deixando bem claro, né, para os ouvintes, não é bem uma desmotivação no sentido de tipo, nossa, crise de não sei se é isso que eu quero fazer da minha vida, mas é no sentido de tipo, engenharia no geral, que é o curso que a gente faz, não o nosso curso específico, mas engenharia no geral, é um curso muito ingrato, podemos dizer assim. E é muito complicado, assim, você conciliar, você ver frutos dentro da própria universidade, sabe? Quando você estuda e você consegue ver os frutos dentro da faculdade. E até mesmo a perspectiva de futuro é um pouco complicada, você fica meio desnorteado às vezes. E é um curso difícil, então é muito ruim você estar num curso que você se sente desnorteado muitas vezes, mesmo gostando do curso, e ainda não ver frutos nisso, sabe? Então é ralado, galera. Muito ralado. No meu caso, eu concordo com o que a Vitória falou, mas justamente porque a gente tá agora no 3º período e eu tô torcendo. Eu sei que vai ter outras matérias, né, que são obrigatórias, enfim, no decorrer dos períodos que vão vir, mas eu tô torcendo para que eu passe já dessa fase inicial das matérias obrigatórias de engenharia, porque é algo que dá uma certa agonia, uma certa aflição, o desespero em conjunto. A gente tá tendo matérias, né, com outras turmas e outros cursos, mas ainda assim o curso de engenharia em específico ele é agoniante, então acaba realmente desmotivando, porque você pensa que vai estar mais perto assim da luz do túnel e essa luz ela vai se afastando cada vez mais e você fica com uma certa preocupação. Olha, então é sobre isso que nós vamos falar um pouco, as razões pelas quais vocês estão frustradas e que frutos são esses que vocês gostariam de ver e que ainda não viram. Então, parafraseando a Caroline Silva, que não está conosco neste episódio, toca a vinheta. Vamos lá. Vocês estão num curso de engenharia, as duas estão fazendo engenharia de Minas aí em Campina Grande, e é um curso, evidentemente, como todas as engenharias, um curso difícil, né? E como a Vitória começou falando, e ela falou em frutos, que não conseguia ver frutos ainda na graduação, eu queria saber de você, Vitória,
que frutos são esses? O que você não consegue ver ainda como esses frutos, e por que isso acaba trazendo uma certa frustração para você? Tem vários pontos, na verdade, assim, em relação a esses frutos. Eu acho que o primeiro é que, assim, quando a gente tá tanto no ensino médio como também eu falando com outros universitários de outros cursos sem ser de engenharia, sabe? Cursos diversos aí. Eu percebo, isso é totalmente uma experiência pessoal mesmo, é que a gente às vezes tem provas ou trabalhos e tudo mais, matérias que a gente está estudando e que a gente ainda não consegue ver um certo sentido no porquê a gente está estudando aquilo. Isso é um primeiro ponto. E eu não sei se era uma expectativa meu irreal minha, não sei se eu estava certa com essas expectativas, mas eu achava, sinceramente, que quando eu entrasse na faculdade, tudo que eu estudaria, ou pelo menos uma boa parte do que eu estudaria, faria muito sentido. Então, assim, não é que quer dizer que cálculo não faz nenhum sentido, Vitória. Como assim? Você está ficando doido? Não, não é isso. Eu sei que faz sentido, mas quando a gente está estudando, a gente não vê esse sentido. Tipo, uma aula ou outra que a gente consegue entender mais ou menos no porquê que a gente vai utilizar aquilo. Então, isso acaba deixando a gente muito desmotivado. Outro ponto é que essas matérias, elas precisam de, pelo menos as básicas assim, de engenharia no começo, elas precisam realmente de muito estudo, e muitas vezes quando você estuda, você ainda não consegue ter um resultado que você precisa, sabe? Então, assim, se você precisa de tal nota para passar, muitas vezes você acaba tendo que ir para a prova final, e isso, as pessoas que estudam engenharia vão confirmar isso. Não é como se você foi para a prova final porque você não conseguiu estudar, porque acumula muita coisa e é um curso muito puxado, sabe? E você não consegue ver que, não, se eu estudar realmente eu vou conseguir ter uma nota boa aqui, vou conseguir fazer isso ou aquilo, ou conseguir entender o porquê que eu tô estudando isso. Então tem matéria que eu, sinceramente, não sei nem porquê que eu vi, assim, não é obrigatório, eu estudei, mas ainda não fez muito sentido. E eu acho que o outro ponto, que a gente pode abordar depois, é que eu achava já que logo no início eu teria muito contato com a minha área e já veria totalmente, assim, contato com as necessidades do mercado, as necessidades de uma empresa, ou tipo, eu entenderia mais a responsabilidade do que é estar se preparando para ser um engenheiro, uma engenheira, sabe? E eu particularmente tinha muita expectativa nisso. E eu acho que, tipo, a pandemia, claro que ela prejudicou um pouco mais, mas eu acho que esse distanciamento demais da grade de o início ser muitas matérias básicas de engenharia e pouco do nosso curso, e as básicas não, tipo, você não vê tanto sentido assim no porquê você está estudando aquilo, faz com que você muitas vezes fique no automático e não saiba nem por que você está estudando tanto para a prova de amanhã, sabe? Então, é bem complicado. Eu também tinha grandes expectativas em relação a ver mais programação, por exemplo, no curso, ou enfim, outras matérias que eu acho que está mais adequado com o que o mercado pede hoje, e eu não tenho visto. Aí também entra se é um problema da minha faculdade, universidade em si, ou do curso, né? Aí é outra conversa. Mas enfim, resumindo, é isso. E você, Artemis? Enquanto a Vitória estava falando, eu lembro de uma conversa que eu tive com um pessoal do trabalho, que também são universitários, assim como eu. E um deles meio que empatou assim, querendo alegar que não era possível a gente ter expectativa. E aí eu ok, né, entendi a opinião dele, tive que aceitar, mas é algo que me incomodou porque não é errado a gente ter expectativa com algo que você quer exercer pro resto da sua vida, ou pelo menos por boa parte dela, sabe? Então, não é errado eu ter expectativa do meu curso, mesmo que eu tenha tido uma certa noção, né? A gente vem no Instituto Federal e tem a questão do técnico, enfim, mas a gente escolheu a profissão para seguir e a gente não tá errado de ficar imaginando como é que vai ser, como é que vai atuar. Um exemplo, a gente vê muito o pessoal que faz enfermagem ou medicina, já imagina a questão dos jalecos, a questão das salas de autópsia, enfim. Então a gente, da mesma maneira,
a gente imagina essa questão de estar, no caso da gente de engenharia, né, de mineração de minas, uma mina ou algo do tipo. Sendo que isso, quando vai para a prática, é totalmente o contrário, sabe? Eu acho que também essa parte que a Vitória falou do distanciamento no começo, né, que tem, a gente só teve, se eu não me engano, em uma matéria do nosso curso, o restante foram todas de engenharia. Não estou dizendo que é errado ter as matérias, mas eu acho que também deveria ser investido mais nessa questão nas matérias do curso em si. Porque, principalmente agora nesse período de pandemia, teve muitas pessoas que desistiram do curso porque disseram que não se identificavam ou algo do tipo. Mas como você não se identificar com o curso se você mal viu as coisas dele, sabe? Você viu a parte de engenharia, que nesses 3 períodos, né, iniciais. Mas o curso em si, muitas das vezes a pessoa só vai ver o desenrolar. Eu lembro muito, inclusive, que quando eu entrei, por exemplo, eu sei que não tem como comparar, né, porque são questões bem gigantescas, assim, a questão da graduação e do ensino médio, mas eu lembro que o pessoal sempre falava, você só vai entender sobre mineração ou sobre controle ambiental, né, que era a parte da nossa diretoria, ou sobre geologia, enfim, quando você tiver aulas de campo. Era preciso que a gente tivesse aulas de campo para a gente poder entender, enfim. Então, no caso da gente, em graduação, é preciso a gente ter contato com o curso em si para a gente poder entender se vai gostar ou não, enfim. Mas só que isso aí é só no decorrer. Quando a gente chega no 4º, 5º, 6º período, que realmente vai começar a atuar ali o curso da gente, muitas pessoas já têm desistido. Por quê? Porque reprovaram em uma física, em cálculo 1, 2 ou 3, ou trancaram, ou ficaram muito acumulados, enfim. É algo muito, muito cheio, que acaba realmente desmotivando e não tem pra onde ir. E eu acho que a questão também não é nem só isso de a gente deveria ter aula de campo ou alguma coisa do tipo, mas realmente de ter mais contato, talvez, com o que a gente vai fazer. Eu não tô falando só tipo de aula de campo, porque estamos em pandemia, por exemplo. Então a gente não ter aula de campo faz sentido não ter, né? Realmente, pelos cuidados e tudo mais. Mas, poxa, poderia ter mais, talvez, não sei, palestras, ou pelo menos os professores tentarem aproximar um pouco mais as aulas teóricas que estão dando de exemplos de como a gente poderia ter essas questões, resolver esses problemas com a teoria que eles deram dentro de uma empresa, sabe? Ou pelo menos explicar de uma maneira um pouco melhor como é que a gente vai utilizar isso de fato. Porque no ensino médio a gente tem um monte de matéria. Então a gente pensa, putz, tudo bem, eu tenho que pagar essas matérias para saber o que eu gosto, o que eu quero e para eu ter uma noção geral de mundo, né? Tipo, de noção e tudo mais. Preciso saber um pouco de biologia, disso, daquilo. Mas eu não quero ser biólogo, eu não quero ser médico, eu não quero ser isso ou aquilo. Então, eu não vou seguir nisso. Tudo bem. Então, é só não me aprofundar mais nisso. Mas na faculdade, a gente tá justamente fazendo a faculdade para se aproximar nisso. Então, enfim, é complicado. Acho que a desmotivação também realmente vem na parte dos professores também. Eles já são sobre... Já chegou assim. Eles já são sobrecarregados principalmente agora, nessa questão de pandemia, né? Muitos professores tiveram que se adaptar à questão de sistemas e a parte de sala, de onde vai ficar, a questão de equipamento, enfim, muitas questões. Tiveram que se adaptar a uma nova metodologia e etc. Acaba que eles, por serem sobrecarregados de uma situação, acaba que eles não têm essa motivação e, enfim, fica um compilado de desmotivação gigantesca. Uhum. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho umas perguntas aqui, tá? Que eu acho que isso é bem comum. Eu vou também lembrando da época da minha graduação, embora não tenha sido em engenharia de Minas. E faz também muito tempo. Eu ainda lembro de algumas coisas, tá? Mas vamos lá. Eu vou querer que vocês, assim, pra gente conseguir dar um foco, eu vou fazer pergunta e vocês tentam responder da forma mais objetiva possível, tá? Então,
Pegando ali toda uma fala que é da Vitória, Vitória, você falou sobre essa questão de algumas disciplinas, você não conseguia enxergar uma razão do porquê você está estudando, né? E aponta isso como uma das razões pelas quais você acaba tendo um pouco de frustração. E aí eu pergunto, assim, de forma bem direta, cite aí alguma dessas disciplinas, uma disciplina, duas disciplinas, que você acha que causa essa frustração em você, por você não saber, por não ficar muito claro por que você está estudando aquilo. Eu vou citar uma que de verdade, isso aconteceu essa semana. A gente são 3 unidades por semestre. Eu fui saber o porquê que faz sentido eu estudar isso ontem, na aula do professor. Que é tipo segunda unidade já, a gente tá caminhando já, próximo mês já tem prova. Que é cálculo 3. E aí a gente tá estudando tipo funções de várias variáveis, como calcular isso e tudo mais. E aí o professor já fez engenharia. Tipo, ele já tinha começado engenharia e desistiu para ir para matemática. Então ele deu exemplos de como a gente poderia encontrar problemas de achar máximos e mínimos em uma função e por que isso faria sentido em pontos críticos de função e tudo mais dentro de um problema, tipo em uma empresa, em algum problema que eu achasse mesmo dentro da minha área, entendeu? Então, tipo, mas assim, eu passei, a gente tá tendo aula acho que desde novembro, aí teve uma pausa e tudo mais, mas eu comecei a estudar cálculo 3 sem saber, tipo, por que eu tava estudando aquilo, entendeu? Então passei uns meses aí super frustrada, não querendo estudar, estudando à força, sabe? Então foi bem complicado. Algumas matérias também que antecedem cálculo 3, sei lá, álgebra linear, vetorial. Tipo, faz sentido a gente estudar pra gente poder entender cálculos matemáticos e poder chegar em coisas como cálculo 3 e entender porque a gente estuda, mas realmente dentro do conceito, na hora da aula mesmo, fica extremamente complicado a gente fazer essas conexões, sabe? É depois de muito tempo que talvez role essa conexão. Ou um professor que foi o meu que fez engenharia, enfim. E Artemis, você? Para não ficar repetido a questão, né? Cálculo 3, eu acho que é uma das que tô tendo mais dificuldade. Não necessariamente o 3, mas todos os cálculos. Mas eu vou citar expressão gráfica. Expressão gráfica, eu e Vitória a gente tá pagando, mas só que são professores diferentes, são métodos diferentes. A Vitória paga na questão do lápis e papel e eu pago na questão de um software, eu utilizo um software. E isso, querendo ou não, já é uma realidade, né, nos dias de hoje. A gente está utilizando bastante, né, essa questão de tecnologia, inovação e, enfim, essa questão de software sempre aumentando. Mas, a princípio, o professor ele lança muitas aulas durante a semana, são 2 aulas por semana, e ele lança em cada dia de aula, ele lança tipo 12, 13, 18 aulas para assistir. E aí no outro dia já tem mais 12. Então assim, eram muitas aulas explicativas sobre isso e aquilo, e eu não entendia o porquê de tantas aulas sobre um software, e eu fiquei perdida, até que aí, essa semana inclusive, eu pedi uma meet, né, com ele, e aí quando ele estava explicando, eu consegui entender que realmente, no caso da gente, por exemplo, se a gente fosse, sei lá, para um lado de engenharia mecânica ou algo do tipo, ou até mesmo se a gente fosse para o lado de máquinas na nossa área, a gente necessariamente precisa ter noção de uma peça que a gente vai utilizar e etc. E isso é muito utilizado a questão de inspeção gráfica, porque eu consigo ver aquela peça toda dividida, né? A gente aprende a fazer projetos com o software e a gente consegue ver toda a parte interna da peça por meio de medidas e etc. Sendo que eu ficava no início das aulas, eu passei agora pela primeira prova, né, primeiro estágio, eu ficava me perguntando, para que eu estou fazendo isso? Ok, tudo bem, é um software que eu posso aplicar em outras questões, mas para que eu vou fazer? Só que agora, já
um pouco mais da metade, eu vim compreender o motivo de eu ter que entender para que eu vou utilizar um software futuramente. Que realmente eu posso aplicar, mas não é algo, tipo, frequente no meu curso, por exemplo. Essa questão de expressão gráfica, porque eu fiquei confuso aqui. Ela é uma espécie de desenho técnico que você usa, por exemplo, softwares como o AutoCAD, Isso. como o Blender. Isso. Sendo que eu nunca, particularmente, eu posso ter uma certa culpa, digamos assim, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre o AutoCAD, por exemplo. Eu vim ouvir agora na graduação. Isso, ok. Mas ainda assim, com as explicações que o professor foi dando, ele foi abrangendo muitas informações. E isso aí eu fiquei perdida. Eu não entendia para que eu estava vendo tantas aulas ali. Eu não entendia qual era o foco em si. Até que aí no Fora que... Pode falar. Nesse caso de expressão gráfica que a gente tá pagando, a gente vai pagar desenho técnico depois. Então, tipo, a gente vai pagar 2 matérias que dava para ser dada em uma, entendeu? Tipo, em desenho técnico a gente vai utilizar as mesmas coisas de expressão gráfica e a professora vai ter... É basicamente a mesma coisa. Então, um pouco mais profundo. Então, assim já encheu mais matéria, entendeu? Que eu acho que não precisava, mas é uma opinião pessoal. A gente tem aqui algumas questões interessantes, né? Por exemplo, quando a gente fala das disciplinas, e você citou inicialmente cálculo 3, eu vejo ela muito ligada com essa questão da integração das disciplinas. Como você tem dentro da universidade essa possibilidade de vários cursos pagarem uma mesma disciplina, estudantes de várias áreas pagando uma mesma disciplina, acaba que você tem, muitas vezes, a disciplina sendo lecionada de forma muito generalista e, muitas vezes, muitos professores eles acabam não entrando em exemplos das áreas específicas. E isso eu entendo que gera uma frustração muito grande, porque sem exemplos aplicados, que é o que a gente normalmente espera num curso de engenharia, e qualquer outro curso, né? Afinal de contas, se eu estiver fazendo um curso de história e dentro da história eu estiver trabalhando com estatística, por exemplo, que é uma área que o Jefferson gosta bastante, fica meio complicado eu dar um exemplo de estatística aplicada à engenharia quando o meu interesse é em história ou em uma área de humanas, né? Então, eu vejo que nesse ponto realmente falta essa integração das disciplinas, essa exemplificação dentro das próprias áreas, das áreas específicas, e isso acaba gerando uma sensação de que realmente aquela disciplina não tem razão, o porquê é interessante estudar essa disciplina. E isso não é uma coisa que é exclusiva do estudante de engenharia, né? Você vai ter isso em estudantes de outras áreas, isso vai de outras áreas, de outros níveis também. E quando a gente pega essa questão, falei aqui da integração das disciplinas, né, entre o cálculo e essa expressão gráfica, dentro da expressão gráfica e do desenho técnico que vocês falaram, né, que já são uma outra disciplina que vai vir em um outro momento. Então, no caso, essas questões aí, onde você tem sobreposições de conteúdos, é interessante que o centro acadêmico, né, do curso, o CA, como normalmente é colocado em muitas instituições, ele possa também ser acionado para que se faça revisão nessas matrizes. Afinal de contas, tem uma coisinha que é muito negligenciada, que relatório de estágio, eles são ferramentas para que a instituição ela possa avaliar como está o curso e aí se adequar. Da mesma forma, isso infelizmente acontece. Você tem disciplinas que são ministradas e tem sobreposição de conteúdos. Às vezes, você tem 2 disciplinas que são praticamente iguais. E, muitas vezes, os alunos não falam nada. Então, eu vou até dar uma dica para vocês. Entrem em contato com
com o centro acadêmico para que eles possam verificar essa possibilidade junto da coordenação de uma revisão, seja na ementa, seja na própria distribuição do curso, né? Isso aí a gente precisa entender enquanto aluno que muitas vezes nós passamos por um curso e nós não somos críticos desse curso. Nós passamos pelo curso e não propomos nenhuma melhoria, o que isso é muito complicado, né? Uma outra coisa que você colocou, Vitória, que eu achei interessante, é essa questão de vocês já quererem ver as coisas acontecendo, e você associou isso a uma experiência prévia do curso de mineração, do curso técnico de mineração que vocês fizeram. Então, isso é muito recorrente. Quando você já tem experiência na área, quando você já vivenciou uma realidade dentro daquela área que você está estudando, você está aprofundando o seu conhecimento, é muito comum que aquelas etapas iniciais, que eu nem diria, eles fazem a parte da base da engenharia, né? Essas disciplinas de cálculo, principalmente física, química, elas dão essa base para a engenharia, mas elas são comuns também a outras áreas. E aí quando você entra no curso, você já imagina que eu vou entrar numa mina, eu vou entrar no setor produtivo, e isso não acontece. Isso não acontece e vai gerar, evidentemente, frustrações, porque você já vivenciou isso num outro momento do ensino técnico, né? Então, eu acho que aí é realmente fazer aquela dosagem, né? Você avançou de nível, mas esse nível no qual você está agora, ele ainda segue as mesmas etapas daquele curso que você fez no ensino médio e que guarda, né, muitas similaridades. Então, eu acho que aí nesse ponto, para controlar um pouco a frustração, é necessário reduzir um pouco essas expectativas, uma vez que você ainda está num outro nível, mas numa jornada que está só começando, né? São 10 períodos, né? O curso de vocês? São. Nesse caso, eu entendo que talvez da nossa parte seja uma precipitação a mais. Mas, contudo, eu acho que ela ainda seria válida no sentido assim, pessoas que entram sem necessariamente ter tido um curso técnico, por exemplo, sem ter tido contato com a área, eu acho que seria até melhor para elas terem logo esse contato, para elas verem logo como é que é a área e poder ter e saber se realmente vai querer ficar naquilo ou não, sabe? Se realmente faz sentido. Então eu acho que tipo, se elas assim tiver o primeiro contato, já, nossa, isso aqui é super interessante, vai ficar muito mais interessada em realmente continuar as matérias básicas do curso, entendeu? Então, tipo, sim, pode ser que eu esteja muito precipitada, mas eu acho que também é válido para as pessoas que não tiveram contato. Sim. Não, mas nesse caso, eu estou apenas dizendo o seguinte, que tenta reduzir um pouco essa ansiedade, mas eu acho também que é perfeitamente compreensível o que você está dizendo. Tanto é que, por exemplo, quando eu trabalhei na elaboração do curso superior em tecnologia em mineração, né, que é ministrado hoje também lá no Instituto Federal do Amapá, nós tivemos uma preocupação muito grande em trazer disciplinas como uma introdução à mineração logo para o início. E o que é essa introdução à mineração? É você mostrar o que uma mineração faz. É você mostrar os vários setores da mineração, no qual o egresso, né, no nosso caso o tecnólogo, e no caso de vocês da engenharia, os engenheiros engenheiros de minas, eles poderiam atuar. Então, na lavra, né, fazendo todo aquele processo para a extração do material, no beneficiamento, atuando ali para separar os minerais e transformá-los em algo útil. Então, todas essas etapas e outras, inclusive, né? Não somente as tradicionais, mas também mostrar outras possibilidades, que é uma coisa aqui que
eu tenho visto alguns esforços quando a gente fala em mineração espacial, né? Então, é interessante levar isso para um currículo da engenharia de Minas? Eu acredito que sim, né? É você colocar bem todas as possibilidades de atuação. O professor Daniel Goldman, um professor do University of Glasgow, ele fala que o engenheiro de Minas ele é mais um engenheiro de processo. Eu acho que de muitas das engenharias você tem uma engenharia de processo no final das contas. Então, você poder entender que a sua área de atuação ela não é restrita, ela é muito ampla, isso é importante para o aluno logo no início do curso, para que ele possa ter a visão de que, essa é a área que eu quero, essa é a área que eu gosto, né? E ter visões, né? São profissionais que podem, que deveriam ir participar dessa disciplina, dando palestras, falando sobre a área. Isso eu acho que é fundamental para que você possa ver, de repente, visitas técnicas, né, a algumas mineradoras, no caso, né, de vocês especificamente, a mineradoras, para que vocês conhecessem, ouvissem aí as pessoas que são da área, as pessoas que já têm uma experiência, as pessoas que não têm experiência, como é que funciona uma lavra, como é que funciona uma unidade de processamento, e isso eu acho que é importante. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu não. É sobre isso, tá tudo bem. Diante do que eu falei agora, né, do que a gente, né, dessa troca de ideia, eu pergunto para vocês, o que vocês acham, também pegando um pouco da experiência que vocês têm lá do ensino técnico, o que poderia ter no curso que não fariam vocês se desmotivarem? Ou que geraria mais motivação em vocês, mais interesse pelo curso? Jogar a bola para vocês. Artemis quer falar. Acho que a gente já falou, né? A questão de palestras. Ter mais, como de início, né? Em específico a gente falou aqui sobre engenharia, que é o nosso caso. Então, a gente ter contato com os professores, mesmo que seja nessa questão de pandemia, né? Ter um certo momento, a coordenação, entrar em contato. Olha, vai ter uma meet, enfim, alguma coisa com um professor da disciplina tal. Eu lembro, inclusive, que a gente foi apresentada a um professor quando a gente ainda estava no presencial, né? A gente foi apresentado a um professor e a gente só iria pegar ele, acho que o quê? No quinto período, Vitória? Não lembro. Acho que no quinto, enfim, algo desse tipo. Algo bem na frente. Mas só que a gente foi apresentada a ele falou um pouco sobre ele falou um pouco sobre a atuação dele na nossa área, né, e na universidade. Então, ter contato com os professores, ouvir a experiência deles. Obviamente, cada um tem uma experiência diferente, ok, mas ouvir a experiência de cada um é essencial, porque eu tenho experiências que eu vivi em técnico e agora em graduação, que a Vitória ela não teve, mas ela tem outros que ela me passa e assim dá para sentir uma certa empolgação, digamos assim. Eu vejo muita empolgação, mesmo das pessoas que não seguiram, por exemplo, a nossa área, depois que saíram do Instituto Federal, eu ainda vejo uma empolgação em algumas pessoas de quando a gente foi em visitas técnicas, por exemplo. A maneira como elas falavam, sabe? A maneira como eu e Vitória a gente fala sobre um material, sobre uma amostra, algo do tipo, é algo que eu não sei se a Vitória concorda com isso, mas era algo que eu queria ver outros colegas assim do curso falando também, sabe? Aquela empolgação, aquele brilho assim de você ver, cara, realmente, não só por gostar do curso, mas porque entende a importância do curso, enfim. Então eu acho que, pelo menos no momento agora, se eu lembrar de alguma, eu falo, mas no momento eu acho que a questão da palestra sobre a nossa área, né, em específico, enfim, da pessoa que está ouvindo, dos ouvintes, ou a questão de ter mais contato com os professores do curso em si, sobre experiências ou algo do tipo. Eu acho assim, são dicas, assim, coisas que eu tenho tentado fazer e tudo mais, mas que também a gente tem que ter noção da nossa realidade, né? Tipo, a gente tá numa pandemia ainda, muitas aulas dos universitários ainda não voltaram,
Então tem que se adequar a isso. Mas basicamente, existem alguns cursos, na UFCG mesmo, onde a gente estuda, que, tipo, o professor de cálculo, o professor de física é só para aquela turma, sabe? A professora estava até falando, né, que às vezes é muita gente, fica muitos cursos numa sala só. E, tipo assim, seria interessante se pudesse que tivesse cada turma realmente um professor de cálculo, um professor de física. Mas talvez seja uma realidade um pouco fora, mas, enfim, é uma ideia talvez um pouco utópica, mas seria, eu acho que, mais interessante para o aprendizado. Mas sobre o que a gente poderia fazer como aluno, tendo desse contexto da nossa realidade hoje, eu acredito que é se envolver o máximo em qualquer coisa que tiver dentro do seu curso. Então, empresa júnior, que, tipo, por exemplo, a gente não pode ainda participar, tem um determinado tempo, mas assim que puder participar, poder se e realmente tentar, né, que tem inscrição, às vezes tem processo seletivo, mas tentar ir atrás de empresa júnior, porque aproxima muito a realidade da universidade, do que você está estudando, com a empresa mesmo. Então, às vezes, eles fazem até projetos de extensão e tudo mais. Então, eu acho que seria muito interessante você participar disso. Mas, enquanto isso, participar de projeto de pesquisa, de laboratório, de projeto de extensão. E tentar ir atrás o máximo possível de entender o porquê que você está estudando aquilo. Se você, tipo, não sabe, se você está desmotivado, não sabe por que você está estudando aquilo, ir atrás por conta própria. Tipo, foi o que eu fiz com algumas matérias, tentar entender como é que isso ia ser aplicado. E também uma coisa que eu lembro que me ajudou muito é, tipo, que a Artemis também já falou, que é palestras. Eu lembro que, acho que foi em 2020, o pessoal da UFCG mesmo estava trazendo uns estudantes antigos que tinham estudado lá, da área de engenharia de Minas, para dar umas palestras e falar o que eles estão, com o que eles estão trabalhando hoje em dia, sabe? Isso foi muito legal, porque aí eles foram falando, matéria tal coisa que eu estudei com tal professor, fez muito sentido quando eu cheguei na empresa e eu vi isso, sabe? Eu acho que isso motiva muito você a continuar. Mas basicamente não dá pra você continuar na faculdade e você só pagar aquelas matérias e pronto. Você tem que se envolver em alguma coisa. Porque se você não se envolver, você não cria network e você também vai ficar desmotivado. Você vai acabar o curso e vai fazer o que depois, sabe? Eu acho que muita gente que sai da universidade e fica, não sei o que fazer, e agora vou ser um desempregado e tudo mais, muitas vezes é porque não se envolveu o suficiente na universidade. Senão teria pelo menos um caminho mais ou menos a seguir. É isto. Quando essa menina tem a receita do que fazer para não se desmotivar. Mas então, tá desmotivada. Mas tem que. Então é porque tá faltando alguma coisinha. Eu fiz uma pequena lista. Mas vamos nessa, né? A gente precisa vencer essa desmotivação. Eu sei que são muitos os obstáculos que a gente enfrenta durante a graduação. No nosso caso, né, o meu, do Jefferson, da Carol, da pós-graduação, que nos levam a desmotivar. Mas aí a gente precisa pensar, e aí parafraseando também o André Carlos, né, o professor, meu orientador, que já esteve aqui falando sobre mineração, né, se não me falha a memória aqui no 5º episódio, né, a motivação é pessoal, então cabe a cada um encontrar o que o motiva. Eu elenquei aqui algumas coisas, né, que de repente podem ajudar você a se encontrar no teu curso ou descobrir que aquilo não é a tua área mesmo. Isso acontece, né? E aí, acho que são coisas essenciais. Então, assim que você entra na instituição, procura visitar os laboratórios, saber se tem laboratório e que laboratórios são esses. Procura visitar. É uma coisa assim que seria muito útil dentro da disciplina, por exemplo, de introdução à mineração ou de introdução a qualquer outra coisa, que você tivesse a oportunidade de fazer um tour pelos laboratórios. Mas não é um tour, aquele tour assim, somente de uma aula, digamos, você tem uma aula para ir em laboratório X, uma aula para ir em laboratório Z, e você vê o que é feito ali dentro, né? Então, as pessoas que são responsáveis pelo laboratório explicar qual é a dinâmica, o que é feito, se de repente existem parceria com empresas, se existe se a universidade, se o laboratório ele presta serviço para o público externo, para a sociedade, como é que é feito isso, porque vai lhe ambientando em termos de, olha, aqui dentro da universidade tem possibilidades, então eles fazem isso, então é
isso eu já consigo ver como práticas profissionais que eu posso ter no futuro. Outra coisa é imediatamente começou o curso, é difícil o pessoal gosta muito do Facebook, o pessoal gosta muito do WhatsApp, mas é importante você ter uma conta no LinkedIn, né? As conversas são ligeiramente diferentes e ali você consegue fazer o seu networking, conhecer profissionais da sua área e ver o que as pessoas estão compartilhando. Muitas vezes você vai ter ali um número gigantesco de coisas bem interessantes que são desenvolvidas dentro da indústria, né, ou dentro daquela tua área de trabalho, tua área de interesse, e você começa a ter a possibilidade de conversar com esses profissionais para se apropriar do que realmente a tua área é capaz de fazer. E aí você vai juntando essas informações e aí você, quando chega nesse nível, para mim você já sabe se aquilo é para você ou não. É claro que, né, a gente normalmente a atividade mineral ela ocorre em algumas áreas que são bem afastadas. Então existe uma coisa entre a teoria, você, né, eu estou preparado. Outra coisa é você ir para um local ermo, trabalhar, onde você às vezes tem que passar vários dias, né, não pode voltar. Então assim, tem esses pequenos detalhes da profissão que é interessante você ficar a par, você conhecer. Deixa eu me ver aqui, contato com os profissionais, as palestras, mini cursos, mesas redondas são extremamente importantes. E aí existe uma razão para que vocês, enquanto estão na graduação ou quem está na pós-graduação, ter horas complementares. Não tem umas horas complementares que vocês têm que... É justamente essas horas que vocês têm que aproveitar e buscar palestras, mini cursos, mesas redondas que estão relacionadas ao curso. E aí a gente só precisa ter cuidado na hora de escolher, por exemplo, mini cursos e algumas palestras, porque às vezes elas são ministradas de forma muito dura no sentido de elas são muito específicas. E às vezes quando elas são muito específicas, você ainda não pagou uma disciplina, por exemplo, que lhe deu um conhecimento mínimo sobre o que o cara está falando, aí você vai ficar do começo ao final completamente perdido. Então, é interessante que você busque essas palestras, esses mini cursos, participar dessas mesas redondas, quando dentro de caráteres mais informativos, né? Ou seja, visando mesmo uma divulgação científica e para que você possa entender bem o que está se falando. Às vezes a gente acaba se desmotivando quando você pega uma palestra que é muito específica e você acaba não entendendo nada, mesmo sendo da tua área. E aí você falou também, Vitória, numa coisa que eu achei extremamente interessante, é você criar, você participar, você se mobilizar dentro do teu próprio núcleo estudantil. E aí eu vou dar uma dica. Eu não sei, sinceramente, se existe alguma entidade da engenharia de Minas que ela tenha capítulos universitários, que ela promova capítulos universitários. A SBPMAT, que é a Sociedade Brasileira para Pesquisa em Materiais, ela tem os University Chapters, né, que eu faço parte do University Chapter catalão. Então, esses University Chapters, ele tem justamente essa missão de fazer com que os estudantes, no caso de materiais e de áreas afins, eles se mobilizem para a criação de eventos, de ações que promovam o aprimoramento pessoal e profissional dentro dessa área. Então, seria interessante visualizar, seria interessante ver junto com a sociedade que representa vocês, né, dentro da engenharia de Minas, qual seria, ou se alguma delas, nacional ou internacional, promove capítulos universitários, que aí seriam esses ambientes de vocês mesmas produzirem minicursos, de vocês mesmas produzirem palestras, porque é uma coisa que as pessoas muitas vezes se esquecem. A gente aprende muito quando a gente ensina.
E aí, nessas oportunidades, vocês convidam pessoas que podem falar, profissionais da indústria, e isso tudo vai criando proximidade. E é lógico, né? Além disso, participar dos eventos científicos que acontecem dentro da área, como é o caso do ENTME, que é o Encontro Nacional e Internacional de Tratamento de Minérios, que esse ano vai acontecer no Rio de Janeiro, e que está com a submissão de trabalhos aberto até o final do mês. Se não me engano, exatamente, até o dia 28 é final do mês, né? Final de fevereiro. Então, até o dia 28 ela está com a submissão de artigos abertos. Então, é importante participar desses eventos, né? Eu sei que vocês já têm tradição na participação do ENTME, vocês já participaram de alguns ENTMEs. Então, vocês sabem mais do que eu dessa importância de congregar ali com, nesse caso, as pessoas que fazem a ciência dentro da área, né? Profissionais que estão desenvolvendo, e que isso pode trazer, com certeza, vai fazer, como o saudoso Zé Ivan, né, fala, fazer o olho brilhar, né? Eu acho que, num contexto geral assim, depois das falas de nós três, a parte de não desmotivar também é a gente procurar, né? Vem também o passo que a gente deve dar. Porque a questão de palestra, porque eu falei, a gente poderia chegar no coordenador e dizer assim, olha, seria interessante uma palestra sobre tal coisa, sobre isso e aquilo, a questão de mesas redondas do mesmo jeito, a questão de visitas em laboratório, onde a gente tem laboratórios e a gente tem museu, né, na nossa faculdade, e a gente pode chegar junto do coordenador. Obviamente que também tem que vir do outro lado, tem que ter um incentivo também. Dizer, nossa, o aluno está tentando isso e aquilo, então junte um grupo, e aí o aluno vai, faz essa questão. Então, acho que também tem a parte do passo que o aluno tem que dar, o universitário, né? Tem que dar para mostrando realmente o interesse. Porque também, se não tiver interesse, não vai adiantar. Da mesma maneira, a questão de a gente está tendo dificuldade em cálculo, por exemplo. Não só a gente, como toda a torcida do Flamengo, mas ainda assim, a gente tem que tentar, porque senão a gente reprova e isso aí não vai ser ninguém que vai conseguir tirar, tá? Ou é só a gente, pronto. Mas realmente acontece a desmotivação, não vou dizer que é impossível, ou que é algo tipo, nossa, você não pode ter. Mas também vai partir de você, se você vai querer ficar sempre desmotivado, não só nesse período de pandemia, mas quando retornar, ou se você vai querer buscar algo, enfim. É tudo isso aí, junto. Mas achei muito legal as suas colocações, Franciele, porque, principalmente o LinkedIn, assim, eu particularmente tenho muita dificuldade, e eu acho interessante, principalmente porque, como eu falei, né, a gente tá em época de pandemia, então, já que a gente às vezes não tem como estar fazendo cara a cara com as pessoas da nossa faculdade, né, LinkedIn é uma opção muito boa. Mas, gente, não desmotivem, né? A gente tem sempre... a desmotivação, ela faz parte do processo. Muitas vezes nós podemos olhar as coisas com um olhar um pouco limitado, porque nos falta experiência, mas quando a gente conversa, quando a gente avança nas ideias, muitas vezes a gente consegue descobrir que aquela falta de motivação era somente uma fagulhinha, era somente um lampejo que estava faltando em nossa vida. Então, vamos procurar esses lampejos, vamos buscar, né, entender o que nos desmotiva para que nós possamos nos motivar sem papo de coaching, certo? Por favor. E forte abraço para todos vocês que nos ouvem, para vocês, meninas. Espero que o bate-papo também tenha ajudado a levantar, dar um up aí na motivação de vocês. Somos duas desmotivadas, motivando você que está desmotivado. Diz assim, somos no mesmo saco. E também dizer assim, não é só você que está desmotivado, que era um dos meus problemas. Eu ficava, nossa, deve ser só eu que estou desmotivada, só eu que estou um cocôzinho aqui, mas não é só você, amigo, amiga. Então já ajuda aí, vamos nos abraçar virtualmente e dar sugestões, né, de como vencer o período da faculdade. Tchau, galera. Até a próxima e espero também que, além de procurar um lampejo, você lembre de ser um lampejo na vida de alguém. Sim, exatamente.
Beijo, galera. Até a próxima. E vamos seguir em frente e aquietar o coração, né? Valeu!